Gente, agora vamos falar de coisa boa, né? A gente sabe que sorriso abre portas, não é verdade? Muito se ouve falar de facetas, implantes dentários e de lentes de contato dentária também. Com falácias, acabam surgindo aí muitas dúvidas. Mas hoje, especificamente, vamos conversar mais profundamente sobre o implante dentário com o doutor Camilo Bringel. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral amanhã. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia aos telespectadores. Será uma satisfação poder trocar essa ideia, tirar as dúvidas dos telespectadores. Então a gente está aqui para isso, para esclarecer. Muito bem, a gente já vai começar com uma pergunta clássica, né? Fazer implante dentário dói? Isso é mito, tá? Implante é um procedimento super tranquilo hoje, tá? Eles estão aí já tem algum tempo e hoje em dia é um procedimento super seguro, indolor. Eu costumo falar até que fazer um implante é mais tranquilo do que fazer uma extração, uma exodontia, fazer um canal. Então, assim, é um procedimento super seguro, indolor, desde que você procure um profissional capacitado e esteja habilitado para isso, tá? E dá para colocar implante em todos os dentes? Sim, sim. O que a gente faz, geralmente, não é colocar em todos os dentes, tá? Isso é um termo que aparece muitas dúvidas sobre isso. O paciente perdeu todos os dentes, aquele paciente que usa uma prótese, uma dentadura. Então, a gente faz nesse paciente que a gente chama de protocolo dentário, tá? Que está super em alta. É aquele paciente que já está sem os dentes. A gente distribui esses implantes ao longo da arcada óssea, da maxila ou da mandíbula, e a gente coloca os implantes distribuídos. Geralmente, de 4 a 6 implantes, a gente consegue devolver todos os dentes. Então, não é um implante, são 12 dentes ou 14, a gente vai colocar 12 ou 14 implantes. Não, a gente distribui ele ao longo da maxila, tá? Então, superior geralmente de 4 a 6, inferior 4, e aí a gente consegue colocar todos os dentes fixos, tá? Ah, então vai colocando parcialmente, não todos de uma vez. Não, a gente coloca todos, tá? A gente coloca um exemplo superior 6. Quando a gente coloca esses 6, a gente já repõe todos os dentes. Então, eles não precisam ser individualizados. A gente coloca o que a gente chama de protocolo, que é uma prótese fixa sobre os implantes. O paciente vai se livrar daquela prótese móvel, daquela dentadura, e ele consegue colocar todos os dentes fixos, então, da boca livre, mastigação melhor, então a estética melhor. Então, é devolver qualidade de vida para aquele paciente, tá? E a gente vê hoje, a sociedade hoje está muito preocupada com isso, né? Qualidade de vida, a gente vê o pessoal se cuidando, fazendo atividade física, as academias, o pessoal correndo. Então, e devolver os dentes fixos também envolve qualidade de vida. Doutor, e quando o paciente ele tem que colocar 4, 5 dentes, né? Tem que implantar 4, 5 dentes, tem que ser todos de uma vez, ou de dente a dente, ou depende da sua avaliação, o paciente pode escolher, como é que é? Depende muito, tá? Isso daí depende muito, Sam. Depende da avaliação, da conversa que a gente vai ter antes. Eu, particularmente, eu prefiro instalar logo todos, tá? Porque é só uma recuperação, é só um pós-operatório, mas tudo isso daí a gente vai conversando com o paciente, tá? Ao longo das consultas, a gente vai conhecendo o paciente, vai vendo as dificuldades, os traumas do paciente, e a partir daí a gente vai decidir qual a conduta a ser realizada. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a perda óssea dentária, né? Como é que ela ocorre, doutor? Pode acontecer de uma pessoa mais nova ter uma perda maior do que uma pessoa mais velha? Sim, sim. Na grande maioria das vezes, paciente que já é idoso, ele pensa assim, eu já não tenho mais osso para fazer implante. Isso é mito, tá? A gente precisa de exames prévios, exames radiográficos, tomografias, e isso vai mostrar se o paciente tem ou não osso. Mas essa perda óssea, essa remodelação óssea, ela leva ao longo do tempo. Tá? O paciente perdeu o dente e ela vai tendo uma perda óssea. Então, o interessante é ele procurar logo para não ter essa perda óssea tão severa, e a gente tem que partir para outros procedimentos, seria enxertia óssea. Então, se demorar muito tempo, por exemplo, na perda de um dente, se demorar muito para repor, pode ser que ele não consiga mais. Ele consegue, só que por uma outra estratégia, tá? Hoje tem formas de enxertia que a gente faz para devolver aquele paciente. Então, todo paciente que perdeu seus dentes, ele é apto a fazer os implantes. Desde que feitos os exames prévios, a gente vai avaliar a conduta a ser realizada. Mas essa parte da perda óssea, ela é bem comum, a gente às vezes não pode dizer, o paciente de 70, de 80 anos, ele não pode realizar. Isso é mito. Porque às vezes a gente pega paciente de 70, 80 anos que tem um osso bem preservado, e às vezes a gente pega um adolescente de 20 e poucos anos que perdeu só um dente e tem uma perda óssea severa. Então, tem que avaliar com os exames de imagem, mas ele consegue sim realizar o implante. Então, eu já ia lhe perguntar isso, se existe uma idade limite para fazer implante dentário, então não tem. Assim, a inicial é a de 18 anos para cima, tá? Porque de 18 anos até 18 anos o paciente está em formação óssea, fase de maturidade óssea. Então, antes dos 18, ele não pode realizar o implante.
Mas a idade limite não existe, se é 80, 90 anos, se aquele paciente tiver com a saúde sistêmica em dia, ele é um paciente apto a realizar implantes dentários. Então, seguindo aí essa linha de raciocínio, o paciente que não teve perda óssea, mas usa a dentadura há muito tempo, ele pode fazer implante ainda? Com certeza. Essa é, tipo assim, é o que a gente mais reabilita no nosso dia a dia clínico, que são os protocolos dentários, tá? Então, aquele paciente que perdeu todos os dentes, que está com a mordida desconfortável, que está usando aquela prótese móvel, que não dá estabilidade, ele é um paciente apto a realizar o protocolo dentário, que é o nosso carro-chefe hoje em dia, né? Que é devolver todos os dentes fixos. E com isso o paciente vai ter mais segurança para falar, o céu da boca vai estar livre para ele sentir o gosto do alimento, a estética melhorada. Então, assim, isso vai devolver qualidade de vida para o nosso paciente. Então, é muito bom. O paciente que perdeu todos os dentes tem a oportunidade de ter todos os dentes fixos novamente. Entendi. Doutor, o implante dentário, ele é para sempre? Ele dura para sempre ou como é? E a questão, assim, de saber se é mais indicado o paciente usar uma prótese dentária ou implante dentário, como é que é feita essa avaliação? Essa primeira pergunta, de o implante ser para sempre, eu sempre digo assim, que se o paciente tiver muito cuidado, sim, ele é para sempre, tá? Acompanhamento, fazendo as manutenções, como tudo na vida precisa de manutenção. Nossos dentes precisam de manutenções periódicas, os implantes também eles precisam de manutenções periódicas. Então, se a gente realizar as manutenções de 6 em 6 meses, esse implante ele vai durar 20, 30 anos tranquilamente, tá? E a outra questão sobre a prótese, o implante, sempre o implante é a melhor escolha, né? O implante é você ter a oportunidade de ter seus dentes fixos novamente. Você que perdeu 1, 2 ou todos os dentes, você ter essa oportunidade de colocar os dentes fixos, sem dúvida é a melhor escolha. Melhor escolha, né, doutor? Agora, doutor, me diz uma coisa, se o paciente ele tem um dente que não é muito saudável, dói demais, ele pode optar por extrair aquele dente e colocar um implante? Aí a gente vai ter que avaliar, tá? Depende da assim, avaliação, depende então. muito da avaliação prévia, dos exames de imagem, da tomografia, porque assim, a primeira escolha, eu sempre digo, é sempre manter o dente, salvar o dente. Agora, quando aquele dente está comprometido, não tem mais como a gente salvar, a gente opta pelo implante. Sem dúvida é a melhor opção para repor aquele dente que está comprometido ou aquele dente ausente. E sobre o pós-operatório, como é que ele funciona? Ele é muito dolorido? Precisa de um cuidado específico? É bem tranquilo o pós-operatório, tá? Como eu falei anteriormente, no início, eu digo que o pós-operatório de um implante, ele é mais tranquilo até que o pós-operatório de uma exodontia, tá? A gente usa anestésico local, anestésico a quantidade mínima, então o paciente não sente dor. É uma cirurgia hoje de 10 a 15 minutos, se for um implante. Tem casos, quando é um caso, um protocolo, que são todos os dentes, é uma cirurgia maior, tem um cuidado a mais, mas o pós-operatório super tranquilo, tá? Seguindo as orientações do profissional, não tem nenhum problema. Agora, conversando com os nossos pacientes que estão assistindo aí, nesse momento, que tem pressão alta, que sofrem de diabetes, eles podem fazer cirurgia de implante dentário? Esses pacientes especificamente podem? Sam, essa é a pergunta que mais chega no consultório. Doutor, minha avó é diabética, minha mãe tem pressão alta, ela pode fazer implante? Sim, tá? É um procedimento seguro, lógico, eu digo que a diabetes, a pressão alta, a gente chama de contraindicações temporárias, tá? Se ele tiver com a diabetes descompensada, ele não está apto a realizar o implante. A gente indica ele para o seu médico, ele vai controlar as suas taxas e depois ele pode sim realizar o implante com segurança, tá? Perfeito. É um procedimento super tranquilo, desde que ele esteja apto. Tá? Então a gente precisa primeiro controlar essas contraindicações temporárias, que a gente chama, não é contraindicação definitiva. O paciente ele tem uma cardiopatia, ele não vai poder realizar o implante. Não, isso é mito. Ele pode, desde que ele passe por uma avaliação médica prévia. A gente sempre faz esse acompanhamento. Gente, olha, fiquem tranquilos, viu? Vocês podem, só precisa aí de um profissional indicado para te ajudar aí com os procedimentos. E agora, doutor, pode acontecer de um implante ser rejeitado? Se acontecer, como proceder? Pode, né? Assim, a taxa de sucesso hoje da implantodontia é muito alta. É 98% a 99%. É muito alta. Então, assim, é muito raro acontecer. O termo rejeição não é o que acontece, porque senão os outros não dariam certo, tá? Quando acontece, às vezes por uma infecção ou alguma coisa no transoperatório durante a cirurgia, mas a gente muda a conduta e realiza novamente o implante, tá? Então não é que existe rejeição, existe algum fator durante a cirurgia ou no pós-cirúrgico, o paciente não teve as orientações direito, não seguiu o que foi passado pelo profissional e ele perdeu. É só a gente mudar a conduta para realizar novamente
com implante, tá? Ele é um paciente que vai poder colocar implante, sim. Então, perfeito, gente. Olha, algumas dúvidas tiradas aqui para vocês, né? Tem muitas dúvidas ainda, mas quem quiser pode também acompanhar o doutor no Instagram, né, doutor? Sim, qual é o seu Instagram para fazer as perguntas lá, que ele responde as caixinhas de pergunta? É dr.camilobringel, Camilo com 2 L. Será uma satisfação poder conversar com vocês, trocar ideias, esclarecer as dúvidas. E a gente vai estar aqui para esclarecer tudo. Doutor, e as suas considerações finais? O que eu quero dizer é voltar para dizer que os implantes dentários é uma realidade há muitos anos, na verdade. Então, buscar qualidade de vida. Hoje, como eu estou falando, todo mundo está se cuidando, a expectativa de vida está aumentando. Então, isso faz com que a gente se cuide cada vez mais. E os implantes faz parte disso, é a gente devolver o que há de melhor para o paciente. Aquele paciente que está com a mastigação comprometida, que está com a estética comprometida, poder devolver seus dentes, isso sem dúvida faz parte da qualidade de vida que vai buscar pacientes há muitos anos. A gente reabilita paciente de 70, de 80, 86 anos, já reabilitei uma senhorinha. Então, não tem a idade. A idade não existe essa questão da idade limite. Existe a questão de poder devolver o sorriso e o paciente começar a devolver sua qualidade de vida. Muito bom. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Volte sempre ao BGN. Certo. Antes da gente finalizar, bora mandar um beijo especial para a professora Helena? Minha paciente querida, professora Helena, toda a sua família são meus pacientes e com certeza estão ligados. Com certeza, já mandaram foto de manhã cedo. Oi, um abraço.